Salve pessoal! Em junho desse ano, as torcidas antifascistas ganharam manchetes no Brasil inteiro, porque elas foram protagonistas de atos em defesa da democracia e da vida nesse contexto aí de pandemia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas torcidas organizadas aí que são antifascistas. Atualmente, segundo um levantamento do jornal É o País, existem cerca de 60 torcidas antifascistas no Brasil. Elas não se consideram torcidas organizadas como a gente conhece. Elas se organizam como coletivos que usam o futebol para debater assuntos como o combate às opressões, o racismo, machismo, LGBTfobia, a defesa da democracia e também debatem contra a mercantilização do futebol. E muitas vezes essas torcidas não conseguem frequentar o estádio cotidianamente, tanto por o preço do ingresso ser muito alto, quanto por perseguições aí políticas por parte tanto de torcidas tradicionais, quanto por parte de direções aí de clubes de futebol. A primeira torcida antifascista no Brasil foi a Ultras Resistência Coral, que é a torcida do Atlético Ferroviário, um time de Fortaleza, no Ceará. A Resistência Coral foi fundada por anarquistas e comunistas que eram torcedores do Atlético Ferroviário. E eles se denominam como uma torcida ultra, que é a torcida que tem um forte caráter anticapitalista, combate ao machismo, LGBTfobia, ao racismo, não só no futebol e nos estádios, mas em toda a sociedade. Porém, mesmo com a resistência coral sendo fundada lá em 2005, a grande maioria das torcidas antifascistas no Brasil elas surgem depois de 2014, influenciada pelo contexto político do país. Em 2014, o Jair Bolsonaro se elegeu o deputado mais votado e com um discurso de extrema direita, e logo após ser eleito, ele já anunciou que seria candidato à presidência em 2018. Isso desencadeou uma série de movimentos e manifestações de extrema direita no Brasil todo. E as torcidas antifascistas começam a se organizar para combater essas manifestações da extrema-direita de cunho fascista que começaram a aparecer no Brasil a partir de 2014. É importante ressaltar que as ações dessas torcidas antifascistas não se restringem aos estádios de futebol. Elas se organizam para intervir na sociedade de uma maneira mais ampla. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, a torcida interantifascista se organizou no movimento para reduzir os preços dos ingressos no estádio. Isso permite com que hoje eles tenham uma presença constante nos estádios. Eles também se organizam junto com outros movimentos sociais para poder organizar debates sobre opressões, sobre a defesa da democracia e outros assuntos importantes. E também foi a torcida do Inter uma das primeiras a organizar manifestações para impedir as manifestações da extrema-direita em 2020 e que trouxe aí as torcidas antifascistas para o centro do debate político brasileiro. Em São Paulo, as torcidas Palmeiras Antifascista e Coringão Antifascista, elas atuam juntas organizando um campeonato de futebol na periferia e também atuam junto com movimentos sociais para organizar debates políticos na periferia de São Paulo. A torcida antifascista do Palmeiras constantemente usa também de bandeiras e faixas no estádio para divulgar suas ideias políticas. É comum a gente ver bandeiras com foto de jogadores do Palmeiras negro e também da ex-vereadora lá do Rio de Janeiro, Marielle Franco, nos jogos do Palmeiras lá no Palestra Itália. No Rio de Janeiro, as torcidas mais ativas são Fluminense Antifascista e a Esquerda Vascaína. A Fluminense Antifascista tem uma preocupação também, além de tudo que as outras torcidas antifascistas fazem, de tentar influenciar as questões institucionais. Então, por exemplo, no começo do ano agora, eles fizeram um manifesto cobrando da direção do Fluminense um maior investimento no futebol feminino. A Esquerda Vascaína ficou marcada em 2018 por conta de um confronto com a torcida jovem do Vasco, porque essa torcida não aceitou que a Esquerda Vascaína fosse aos jogos com adesivos do então candidato Fernando Haddad. E também a Esquerda Vascaína tinha manifestado apoio
ao candidato a governador do Rio, o Tarcísio Mota, que é vascaíno e era candidato pelo PSOL. Então isso gerou um desconforto com as torcidas tradicionais do Vasco. Esses são alguns exemplos de como as torcidas antifascistas se organizam. Elas vão adquirir formas diferentes em cada contexto, mas o centro da atuação delas é a defesa da democracia, o combate a toda forma de opressão e um caráter fortemente anticapitalista. Bom, mesmo não sendo corintiano, não tem como falar sobre torcida organizada e política sem citar a Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel não é uma torcida antifascista, mas ela tem uma forte ligação com a defesa da democracia. Por isso que eles estavam ali junto com as torcidas antifascistas protagonizando os atos que tiveram em São Paulo esse ano. A Gaviões da Fiel tem um histórico de defesa da democracia desde a década de 70, durante o regime militar. Ali no final da década de 70, eles levavam para os estádios faixas pedindo a aprovação da lei da anistia, né, que seria a anistia para os perseguidos políticos. Eles também tiveram, na década de 80, um papel muito importante, tanto no movimento da democracia corintiana, quanto no movimento Diretas Já, que foi um movimento que levou ao fim da ditadura e trouxe eleições diretas para o país. Então, olhando para esse contexto aí sobre as torcidas antifascistas que a gente viu no vídeo, a gente pode chegar à conclusão que as torcidas antifascistas não existe um modelo organizacional delas, elas não têm um padrão de como se organizam, mas elas representam um conceito, que é defender a democracia, combater as opressões e ter um caráter anticapitalista. E aí, de acordo com cada contexto, com cada local, ela vai adquirir formas de atuar diferentes. Esse vídeo aí encerra então essa pequena série sobre fascismo e antifascismo. Se vocês não viram os outros vídeos da série, tem ali no canal uma playlist. Agradeço aí todo mundo que tem acompanhado. Deixa aí o like aí, compartilha com as amigas, com os amigos o nosso vídeo aí para ajudar. E se tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode deixar nos comentários aí ou enviar para a gente aí pelas redes sociais aí. Beleza? Obrigado e até a próxima.